Olá, aqui quem vos fala é o professor Abrão Nascimento, professor da disciplina de História. Estarei aqui nesta videoaula ministrando conteúdo referente ao primeiro bimestre para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Nosso conteúdo é o iluminismo. E o que vai ser esse iluminismo? O iluminismo ele vai ser um movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu durante os séculos 17 e 18 na Europa e defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então aqui nós temos aqui que foi esse movimento iluminista, um movimento filosófico, cultural e intelectual que trouxe profundas mudanças na sociedade europeia. Como é que vai surgir o iluminismo? O iluminismo surgiu como uma reação ao absolutismo que dominava a Europa até então. No absolutismo, todo o poder se concentrava na figura do rei, que vivia com luxos pagos pela classe mais pobre através de impostos. Então foi nesse contexto que surge o movimento iluminista para ir contra o chamado antigo regime, que era baseado ali no absolutismo, no qual o poder era concentrado na figura de um rei, ou seja, o rei governava a sociedade de forma absoluta, com poderes ilimitados. O rei criava leis, o rei criava impostos, o rei aumentava impostos na hora que ele bem entendesse, porque ele governava de forma absoluta. E esse poder do rei, ele era sustentado por algumas teorias teológicas, de alguns pensadores, como Jean Bodin, Jacques Boissier, que criaram lá a teoria do direito divino do poder do rei. Ou seja, o rei só tem esses poderes absolutos porque é da vontade de Deus. Então, o iluminismo surge nesse contexto para reagir a essa forma de governo que existia na sociedade. Os pensadores iluministas queriam trazer a humanidade à luz da razão, A luz significa conhecimento. Então, os pensadores iluministas queriam trazer conhecimento para a sociedade e assim a sociedade refletir que aquela forma de governo não era adequada para uma sociedade. Iam contra o domínio da Igreja Católica e da monarquia absolutista, defendendo o uso sempre da ciência e da razão, assim como maior liberdade nos campos da política e economia. Muitos deles eram contra a religião instituída. Entretanto, eles não eram ateus, eles acreditavam sim em Deus e tinham o pensamento de que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Então foi nesse contexto que surge o iluminismo, para reagir ao sistema absolutista, ou seja, para reagir ao antigo regime que estava vigente na Europa. Quais as principais características do iluminismo? A razão era considerada o fator primordial e legítimo para o alcance da verdade e do conhecimento, contrapondo a fé, que era bastante usada no antigo regime. O avanço da ciência ignorava qualquer crença religiosa que fosse contrária à evidência científica. Oposição ao absolutismo e ao sistema econômico do absolutismo, que era chamado de mercantilismo. As vantagens da nobreza e da Igreja Católica, É bom lembrar que durante o antigo regime as classes mais privilegiadas eram justamente a nobreza e a Igreja Católica, sendo que a Igreja Católica
era uma das instituições mais poderosas daquele período. Defensor de maior liberdade política e econômica sem interferência do Estado, né? Uma vez que lá no absolutismo existia o sistema econômico chamado mercantilismo, e o Estado intervia diretamente na economia. Então, os defensores iluministas, né, os pensadores iluministas, eles defendiam ali então uma liberdade econômica, ou seja, um liberalismo econômico. Alguns cientistas acreditavam que a natureza era capaz de explicar o comportamento da sociedade. Vamos ter ali o predomínio da burguesia. Deus está presente na natureza e no próprio homem. O questionamento das coisas e das verdades era valorizado. Também era imprescindível realizar investigação com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a política, economia e sociedade. Essas foram as principais características do movimento iluminista. Quais os principais pensadores, né, os filósofos, os pensantes desse movimento? Os filósofos iluministas começaram a surgir na França em meados do século XVII. A palavra iluminismo remete ao movimento que desejava clarear, iluminar a sociedade europeia, que para os pensadores da época encontrava-se nas trevas, principalmente por causa de crenças religiosas da Igreja Católica. É importante aqui ressaltar que o século XVIII é conhecido como século das luzes, justamente devido a este movimento iluminista. Acreditando que o pensamento racional deveria substituir a religião e o misticismo religioso, alguns nomes tomaram a frente do movimento iluminista. Iremos saber aqui quais foram esses pensadores. Nós temos aqui John Locke, né, de 1632 a 1704. John Locke foi um filósofo inglês que defendia a liberdade de expressão, um dos mais importantes filósofos iluministas e fundador do empirismo, né? Ou seja, que tinha que ter investigações concretas para comprovar determinado fator ou acontecimento, e do que hoje chamamos de liberalismo. Como representante do individualismo liberal, defendeu a monarquia constitucional e representativa, como a que vigora na Inglaterra, né? Que vigorou na Inglaterra a partir da Revolução Inglesa, das revoluções puritanas e gloriosa. Então, John Locke, ele era defensor de uma monarquia constitucional, né? Uma monarquia parlamentarista, em que o rei não governaria de forma absoluta, mas governaria ali consultando uma constituição, consultando um parlamento. Locke afirmava que o conhecimento era proveniente da experiência, tanto de origem externa, nas sensações, quanto nas internas, através das reflexões, né? Isso aí era o pensamento de John Locke. Nós temos Voltaire, né, de 1694 a 1778, vai ser um filósofo e escritor francês que tem sua imagem marcada como símbolo do movimento iluminista. Ele era defensor também das liberdades individuais e da tolerância. Foi uma das principais inspirações da Revolução Francesa. Para ele, deve ser garantido às pessoas o direito à liberdade de expressão. As pessoas têm o direito de se expressar livremente. Voltaire defendia isso. A liberdade religiosa, a pessoa tem o direito de escolher que religião deve seguir. E a liberdade política. Para o pensador, o progresso da sociedade somente viria com reconhecimento dessas liberdades individuais e com respeito e a tolerância a todas as formas de pensar. Voltaire tem uma frase que ele diz o seguinte: posso até não concordar com nenhuma palavra do que falas, mas defenderei até a morte o direito que tem de dizê-las, né? Então ele era um ferrenho defensor da liberdade de expressão, Voltaire. Aí nós temos Jean-Jacques Rousseau, né, que defendia a democracia direta, né, a participação ali do povo na política, não da maneira que ocorria lá no antigo regime, que o povo não tinha participação, porque o rei governava de forma absoluta com poderes ilimitados.
e Jacques Rousseau, ele defendia ali uma democracia direta, em que o povo sim poderia participar da política. Cada indivíduo seria capaz de participar de todas as decisões políticas, ou seja, fazer prevalecer a soberania popular, né? O poder emana do povo. Jean-Jacques Rousseau foi um dos principais influenciadores da formação do pensamento político e educacional moderno, Jean-Jacques Rousseau. Aí nós temos Montesquieu, que vai ser conhecido, né, pela sua teoria de separação de poderes, né? Ele vai criar fragmentação do poder justamente para o poder não ficar concentrado na mão de uma só pessoa. Então ele vai fazer a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, com destaque aqui para o legislativo, que seria responsável pela criação de leis que iriam representar a sociedade. Como é hoje no Brasil, esse filósofo francês fez parte da primeira geração de pensadores iluministas e atuou principalmente no ramo da política e da psicologia. Uma das principais obras de Montesquieu é o Espírito das Leis, no qual ele trata aí a divisão dos três poderes em legislativo, executivo e judiciário. Denis Diderot é outro cara muito importante, porque foi ele que vai criar a primeira enciclopédia do mundo, né? Como um grande defensor da expansão do conhecimento, o escritor passou boa parte de sua vida organizando pensamentos e conhecimentos da época para divulgar a filosofia iluminista no mundo. Então, através de Denis Diderot, foi possível aí fazer uma divulgação das ideias de Montesquieu, das ideias de Voltaire, das ideias de Rousseau, das ideias de John Locke, graças a Denis Diderot, que criou a primeira enciclopédia do mundo, Denis Diderot. Aí nós temos o pai do liberalismo econômico, né, o pai da economia moderna, chamado Adam Smith. Foi um filósofo e economista escocês e o nome mais importante quando se trata do liberalismo econômico, ou seja, a mudança do sistema econômico, né? Porque lá no absolutismo, ou seja, lá no antigo regime, o sistema econômico, que já foi dito aqui, era o mercantilismo, né? A intervenção direta do Estado na economia, e Adam Smith chega para dizer que o Estado não deveria intervir na economia. A principal obra de Adam Smith foi A Riqueza das Nações, né, que teve importância fundamental para o nascimento da economia política liberal, o liberalismo econômico, e para o progresso de toda a teoria econômica. Então, se ele era liberalista, ele pregava a não intervenção do Estado na economia e um Estado limitado às funções de guardião da segurança pública, mantenedor da ordem, garantia da propriedade privada. Era essa a defesa e o pensamento de Adam Smith. É importante destacar também que o iluminismo ele vai influenciar diversos movimentos, como a Revolução Francesa, como a independência das 13 colônias da América do Norte, né, que viria a ser os Estados Unidos. Influenciou aqui no Brasil também a Inconfidência Mineira, que lutou pela independência do Brasil. Beleza? Obrigado.